Olá, terceiro ano, bom dia para a turma da manhã, boa tarde para a turma da tarde. Vamos estar iniciando a nossa aula de matemática. Quero lembrar que o nosso simulado será dia 1º e dia 2 de outubro. Esses 2 dias vocês terão que ir à escola, né? Você vai escolher o dia 1º ou o dia 2 para estar, pegando o simulado. Mas 2 dias também antes, no caso no dia 29 e no dia 30, a professora Georgette vai estar gravando, um vídeo, ou até mesmo de repente ou no dia 1º ou no dia 2, eu ainda vou ver, mas na semana a tia Georgette vai estar gravando um vídeo onde que nós iremos tirar algumas dúvidas referente ao simulado, tá bom? Provavelmente deve ser dia 1º e dia 2, porque aí vocês já vão estar com o simulado na mão e vocês vão poder estar acompanhando a professora Georgette na leitura, tirando algumas dúvidas do simulado. Lembrando que esse simulado já é do nosso terceiro bimestre. O ano está quase acabando, e nós ainda não temos uma data para que as aulas voltem presencial com toda a turma. Nós estamos fazendo um trabalho apenas com alguns alunos que estiveram lá na escola, tá bom? Então nós vamos continuar a nossa aula de matemática. Nós estamos ainda falando de geometria, de figuras geométricas. Aprendemos na aula passada sobre os polígonos, Gostaram do vídeo que a tia Georgette botou? Pois é, é a Clarinha, que tem feito esses vídeos aí para a tia Georgette, para poder estar dando, uma melhor fixação no conteúdo. Então, o que são polígonos? São figuras, planas, figuras geométricas planas, fechadas, elas não são abertas, elas são fechadas, elas são planas e elas não têm cruzamentos de linha, tá? As linhas não se cruzam. E na página 133, nós temos aí a número 9, observe com atenção as características dos quadriláteros. Olha quantos nós temos, quer dizer, quadriláteros porque eles têm 4 lados. Mas esses 4 lados, eles podem ter tamanhos diferentes, Cada lado pode ter um tamanho, pode ter 2 tamanhos iguais e mais 2 tamanhos iguais, pode ter 3 tamanhos iguais e um diferente, como pode ter os 4 lados iguais, igual o quadrado, tá? Então, vocês vão olhar bem. E aí, nós temos o quadrado, o retângulo, o trapézio, tá? Um outro trapézio, tá? E um paralelograma. E o que você vai dizer? Você vai olhar cada uma dessas figuras geométricas e você vai dizer as características, tá bom? Ó, o quadrado, ele tem o quê? Os 4 lados iguais, tá? Aí você pega uma régua e mede o quadrado, ok? Aí você vai para o retângulo, você vai observar que o retângulo tem 2 lados iguais e os outros 2 lados iguais, 2 medidas iguais e 2 medidas diferentes. Meça pra tia, tá bom? Os 4 lados do retângulo. Aí depois vem o trapézio. Você vai observar que o trapézio, ele tem 2 medidas iguais, e as outras 2 são diferentes, cada uma com uma medida. Depois você vai ver o outro trapézio. Ele também tem 2 medidas iguais e as outras 2 medidas têm medidas diferentes. Aí você vai para o paralelograma. Apesar, dele ser assim meio inclinado, ele tem 2 medidas iguais e as outras 2 medidas iguais, tá? Uma de repente mede 3 centímetros, e as outras 2 de repente mede 1,5, mede 2, eu não sei. Pega a reguinha e meça, tá? As figuras geométricas. A questão de número 10, nós temos aí um mosaico. Olha que coisa linda, O calçadão, de Copacabana, aí tão conhecido, Esse tipo de cerâmica a gente encontra, Vai ali no Tio Patinha, tem esse tipo, e tem tantos outros agora, Cada revestimento que se coloca na casa, na cozinha, até mesmo do lado de fora, na sua
calçadinha tem o formato de um mosaico. O mosaico é uma arte decorativa milenar, quer dizer que tem muitos anos, é muito antiga, tá? Que reúne peças de diversas cores e formas para formar uma grande figura, tá? Então, o que você vai fazer? Logo abaixo, nós temos aí a continuidade de um mosaico. Esse está todo colorido, olha que coisa linda. Você vai observar e você vai continuar, você vai criar, tá? Nessa malha que tá aqui em preto e branco, você vai fazer o mosaico. Só que esse mosaico, ele tem que ser formado com quadriláteros, tá? Apenas com figuras que possuem 4 lados, ok? Use o lápis de cor para ficar tudo muito bem coloridinho, tá? Vamos sair dos quadriláteros e vamos para os triângulos. Nós sabemos que o triângulo ele é formado, né, apenas de 3 lados. Mas os triângulos também podem ter característica. Nem todo triângulo tem a mesma medida. Nós temos triângulo que tem 3 medidas iguais. Nós temos um outro triângulo que tem 2 medidas iguais e uma diferente. E temos um outro tipo de triângulo que tem as 3 medidas diferentes, tá? No terceiro ano, nós não iremos aprender o nome dos triângulos de acordo com a sua medida. Quando vocês estiverem no 5º ano, no 4º ano, e você vai aprender, né, o que é um triângulo equilátero, o que é um triângulo escaleno, tá? Mas só mais um pouquinho à frente. Então, na página 134, no número 11, nós temos aí, observe com atenção as imagens dos triângulos abaixo. Você vai me responder, né, quantas vértices tem cada triângulo? Uma linguagem mais simples, quantos lados tem esse triângulo? Quantos? 3, tá? O que você pode observar com relação às características de cada triângulo? Então, você vai me dizer qual é a característica do triângulo da letra A. Ah, eu já tirei amarelo. Não, não é isso que eu quero, tá? Eu quero que você vai me dizer se as 3 medidas dele são iguais, ou se as 3 são diferentes, ou se 2 medidas são iguais e uma diferente. É essa característica que eu quero. O triângulo da letra B, gente, ele é azul. Não, não quero que me diga que ele é azul. Eu quero que você me diga a característica dos lados. Os 3 lados são iguais? Ok, ótimo. Quais são as características do triângulo da letra C? Depois, vem novamente a malha, tá? Só que essa malha, tá? Ela é cheia de pontinho, ela é pontilhada. Você vai desenhar triângulos com as características que você acabou de registrar lá em cima, tá? Você vai desenhar um triângulo que as 3 medidas são iguais. Você vai desenhar um triângulo que tem 2 medidas iguais e uma diferente. Você vai desenhar um triângulo que tem as 3 medidas diferentes, tá? Número 12, observe como podemos criar belos padrões utilizando as formas triangulares. Crie o seu mosaico de formas o quê? Triangular. Lá na página anterior, usamos quadrilátero. Agora você vai usar, tá, a forma triangular. Faça bem colorido, igual tá aqui o modelo, tá? Um tangram, temos aí, nós já vimos, né, a tia Georgette mostrou na aula passada, que estava lá no material de apoio, o que é um tangram, tá? É um quebra-cabeça geométrico chinês, formado por o quê? 7 peças, chamadas tans, tá? São 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um médio, um quadrado, um paralelogramo, tá? Utilizando todas essas peças sem sobrepô-las, podemos formar várias figuras, tá? Segundo, aí vem aí uma curiosidade, né? Que segundo uma enciclopédia, tá, do Tangram, é possível montar mais de 5.000 figuras usando apenas essas 7 peças, tá? Olha que legal.
tá? Aí lá atrás, no nosso material de apoio, tá? Tem um jogo, tá? Um jogo de Tangram no material de apoio. Tente montar algumas figuras com ele. Não é obrigado, tá? Não é obrigado a montar esse aí. A mesma coisa, a página, a questão de número 14, tá? Você vai pegar e vai tentar montar um quadrilátero usando apenas duas peças. Um quebra-cabeça, né? Você vai unir duas pecinhas e vai formar um quadrilátero. Depois você vai tentar formar um quadrilátero usando 3 peças. Depois você vai tentar formar um quadrilátero usando 4 peças. E depois você vai tentar montar um quadrilátero formando 7 peças. Vai ser divertido, tá? Mas não é obrigado a fazer. Página 136. Aí nós temos o quem? O retomando. 136, 137, ok? Nós temos aí uma revisão, tá? Quando falamos retomando, falamos, né, relembrando. Vocês vão desenhar, tá? Una os pontos e vocês vão formar alguns polígonos. Você vai formar um quadrado, você vai formar um triângulo, você vai formar um retângulo, você vai formar um trapézio e você vai formar um paralelograma. Aí você vai dizer quantos lados e quantas vértices. Lembrando que as quantidades de lados é a mesma que a quantidade de vértices, ok? No número 2 vocês vão observar as figuras geométricas planas, tá? De acordo com as medidas do seu lado, separe-as, essas figuras, em 2 grupos. Então vamos lá, vamos separar. Eu vou separar quem, tá? O quadrado e o triângulo. Por que eu vou separar o quadrado e o triângulo? Porque essas 2 figuras geométricas são formadas pela mesma medida, tá? O triângulo que tá aí, esse triângulo, ele é formado por 3 medidas iguais, igualzinho o quadrado formado com 4 medidas iguais. Aí depois eu tenho o retângulo e eu tenho o paralelograma. Vou formar um outro grupo com esses 2, porque o retângulo e o paralelograma são figuras que têm 2 medidas iguais e depois 2 medidas diferentes, tá bom? No número 3 você vai identificar no seu dia a dia, na sua casa, o que você tem, o que você usa, que tem o formato de um círculo, de um quadrado, de um triângulo e de um retângulo. Página 137, você vai relembrar os nomes das figuras geométricas, dos polígonos, tá? Que estudamos. Eu tô em dúvida. Se tiver em dúvida, vem aqui na página 132 para poder colocar o nome nas figuras geométricas. Depois você vai lá na malha, tá? Você vai lá na malha e você vai criar o seu mosaico novamente, tá? Agora você vai usar os 2, tá? Antes você usou só o quadrilátero, depois você usou só o triângulo, né? Agora você vai usar as 2 figuras geométricas. Faça de lápis de cor, bem coloridinho, bem bonito. E depois, tá? Brincando com o Tangram, se você quiser também, tá? Aí você vai criar uma figura usando as peças de um Tangram. Vocês têm lá no material do apoio um modelo de como é um Tangram, ok? Nossa aula de matemática vai ficar por aí. Um beijo no coração de vocês, mas essa semana nós teremos mais aulas de matemática, tá bom? Tchau, gente!